eu sou o Paulo Leme, da XP Advisory Internacional. É um prazer estar de volta com vocês aqui na nossa reunião mensal do GAC. E, como sempre, acompanhado dos meus colegas Arthur Wishman, que é CIO global da XP Advisory, e também em Miami, Thiago Faveri, que é o Head de Investimentos Internacionais da XP Advisory Internacional. Como de costume, a nossa apresentação, eu vou começar dando uma visão global mais macro, mais de bancos centrais. Depois eu passo a palavra para o Arthur, depois para o Faveri, para falar sobre as carteiras, sobre as nossas estratégias. E vocês podem colocar suas perguntas no chat, e aí a gente tem uma sessão interagindo com vocês e respondendo as suas perguntas e questões. Então, deixa eu começar compartilhando a tela. E o ponto geral, como mostra logo o meu primeiro gráfico, inspirado no Ayrton Senna, é o ponto de frenagem. Obviamente, perdemos o ponto de frenagem e quando os bancos centrais têm que reagir, bancos centrais reativos, numa economia que tinha mais óleo na pista do que você pensava e começou a chover, o negócio fica bem mais complicado. E eu acho que esse aqui é o meu tema central, ou seja, você pode pensar numa economia global, numa situação fácil em que, ok, o Banco Central expandiu a oferta monetária demais, teve inflação, aí você começa a apertar a política monetária, desacelera, tem um esfriamento da atividade, mercados caem, se ajustam, esse é o ciclo normal, trivial. O que eu quero ressaltar é que o que a gente está passando não é nada trivial. Dito isso, não tem a complexidade de uma crise financeira, portanto, é mais simples do que um derretimento do core de um sistema financeiro, que foi o caso em 2008 e 2009, e não é o caso dessa vez. Porém, se a gente perder de vista que a gente está saindo de um cenário ideal, que até março de 2020, pré-Covid, você tinha globalização, progresso tecnológico, desinflação, juros reais negativos, de equilíbrio, com crescimento e aumento de produtividade, controlando, inclusive gerando um pouco de deflação, levou esse bull market secular, com uma queda da taxa de juros longa secular, gerando um bull market em renda fixa, em renda variável, integração comercial, tudo do melhor. Bom, aí vem março de 2020, um choque real, que é bem diferente do que a gente está passando hoje, porque era muito mais como você precifica a incerteza de um fenômeno que você não consegue modelar. E nós tivemos, então, que ter uma sobre-reação em matéria de estímulo fiscal e em matéria de estímulo monetário, que levou a uma consequência muito simples: excesso de demanda e, ao mesmo tempo, excesso de demanda por bens que gera inflação e excesso de demanda por ativos, que levou ao aumento dos valuations. E quando você estava numa situação ideal, por isso que o ponto de frenagem, meados do ano passado, em 2022, onde eu estou me referindo, então você poderia ter já começado, quando as coisas estavam completamente a seu favor, começar a ter... deixa aqui só controlar aqui minha caneta, mas tudo bem. Você tinha uma situação em que você poderia ter controlado a questão da inflação e o custo em termos de atividade econômica teria sido muito pequeno. Mas o problema é que a gente esperou demais, o Fed só começou a atuar a partir de março deste ano, o ECB acordou ontem, e em função disso você abriu uma oportunidade que o mundo mudasse e, infelizmente, nós tivemos dois choques muito violentos de oferta, que contraem a oferta agregada, tornam ela mais inelástica, aumenta a inflação e agora dificultou tremendamente o trabalho dos bancos centrais, que tem que correr atrás do prejuízo. Então, esse é o quadro que a gente vê, que é uma reversão desse quadro benigno que existia até março de 2020, e agora nós temos uma inflação alta, persistente, PIB em queda, eu acho que iremos para uma recessão branda, e o resto dos apagados dos estímulos fiscais, ou seja, quando você transfere temporalmente 11% do PIB mundial para 2020 para atenuar a crise e o impacto dos menos protegidos, você vai pagar de alguma maneira. Estamos pagando de diferentes formas, inclusive sobre a inflação.
E agora nós temos uma política monetária que vai ser cada vez mais contracionista, uma virada de juros reais no passado de altamente negativos, e ontem a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, enterrou o mundo dos juros negativos e anunciou uma nova era de juros positivos. E você tem sobre isso o efeito desconhecido, onde nem os BCs sabem exatamente a velocidade e a dinâmica do aperto quantitativo da contração dos balanços, que você já começa a ver nos resultados do Fed, na redução das compromissadas reversas. E, além disso, você tem os efeitos que são menos visíveis da Basileia e reformas financeiras pós-crise de 2008, que os broker-dealers, como o custo de capital e manter capital é muito mais oneroso, você mantém um estoque muito menor de risk assets e, portanto, aquele amortecedor que dá aquele bid forte ao mercado de renda fixa, de renda variável, ele é muito estreito, muito fino, e, portanto, o mercado fica com esses solavancos de up and downs brutais que a gente tem vivido. E, por último, você tem o risco pairando de mudanças regulatórias e mudanças na arquitetura de política, em termos da OTAN, por exemplo, e da ordem econômica do comércio internacional global. Então, eu acho que é uma confluência de uma série de fatos que é muito complexo. Esse é o quadro de inflação, começando com um gráfico aqui da OCDE, que é muito interessante, que mostra uma inflação em abril de 9,2%. Obviamente, você vê que os componentes principais são energia e alimentos, porém, você tem esse processo afetando de diferentes maneiras, mas na mesma direção. Por exemplo, o Brasil, alimentos e energia pressionando a inflação, e a dúvida é, já caiu ou vai ser algo mais nesse estilo? Eu acho que vai ser algo mais com persistência devido ao excesso de demanda e os agravantes dos choques de oferta, que mantém a oferta inelástica e afetando especialmente o fornecimento de matérias-primas. Inflação nos Estados Unidos. Houve um pequeno interlúdio e no intervalo todos já estavam brindando com champanhe que a inflação tinha caído e, bum, já tem um headline, número de hoje, um pequeno aumento. Ou seja, é típico que os números ficam oscilando, então a gente não vai saber a tendência até o meados do segundo semestre desse ano, mas nós tivemos um número que não foi bom. Temos um CPI anualizado de 10,4%, e em termos de índice de preço por atacado de 14%, ou seja, uma inflação muito alta, ela é persistente, e eu acho que ainda a gente vai ter essa contaminação de headline. Sim, a gente sabe que é energia, alimentos, mas sim o excesso de demanda finalmente levou a uma difusão mais ampla, contaminando preços e uma persistência de inflação. Vamos passar para a atividade, e uma boa notícia, depois dessa introdução um pouco pessimista, que já começamos a ver os mecanismos de ajuste na economia mundial funcionando. Esse aqui é o índice de condições financeiras, que é uma maneira mais ampla de, em vez de só olhar a taxa de juros, de só olhar a oferta M2, crescimento, que você teve já devido à queda do preço dos ativos e aumento da taxa de juros, essa reação que nessa área você tem uma política financeira que é contracionista e nesse lado ela é expansionista. Então a gente estava num recorde de uma política financeira extremamente frouxa, muito de acomodação, e você já teve essa contração muito rápida a um ponto que é o mesmo nível de quase que 10 anos atrás, em 2 meses. Então, você vê que o processo de ajuste já começa, e você já vê que, especialmente no setor de construção nos Estados Unidos, isso aqui já mordeu, e você já vê uma queda desse componente do PIB devido a esse efeito no aperto das condições financeiras. Isso é bom, por um lado, de que está funcionando o ciclo do Fed, negativo, como a gente olha nesse outro gráfico, que é o índice da Goldman Sachs, que chama-se MAP, que é um índice ponderado. Você pega 37 dados de alta frequência e você vê qual é a primeira derivada.
Então, ou seja, é que nem o ponto de frenagem. Na curva, você está acelerando ou está freando? Você está freando e você mostra uma inversão que mostra que todos os índices ponderados indicam que, de fato, na margem, a economia americana está numa fase de desaceleração muito rápida. Para mim, eu já vou adiantando que eu não acredito que vai ter um soft landing, eu acho que a gente vai para uma recessão, e aqui tem os indicadores aí, já é um PIB real mark-to-market do Fed de Atlanta, que é bem interessante. Eu acho que é muito mais a direção que nos dá uma certa luz de que esse aperto de condições monetárias já teve um impacto muito rápido nessa estimativa do PIB para o segundo TRI, de 2,5 para menos de 1, e eu acho que esse número vai continuar caindo, e mostra que a gente já está, talvez, entraria em território negativo, não em meados de 2023, 2027, como alguns idealistas gostariam de sonhar, mas é muito mais rápido do que as pessoas pensam, pelo aperto das condições financeiras e pelo que os bancos centrais estão se propondo a fazer. E do lado direito, você vê a contribuição, onde particularmente moradia, investimentos em construção caindo, então essa barra amarela aqui em queda, um aumento indesejado, o uso de estoques, que também contribui muito para a contração, mas também quando você olha o consumo, você vê que ele já tem uma contribuição negativa, que ele está se desacelerando. E quando você vê os anedóticos de todos os guidances das empresas que vêm reportando não só resultados, mas já passando alertas, olha, o negócio aqui, o gato subiu no telhado, o negócio não está tão bom, vamos começar a conter pessoal, ou seja, a dinâmica do animal spirits, de um processo de desaceleração indo para uma recessão, ele já está em andamento, e o que nós achávamos há 10, 15 anos atrás, que era um processo lento de 3, 4, 6 trimestres, hoje ele é muito mais rápido, muito mais real-time. Então, acho que essa é a minha primeira contribuição hoje, que eu acho que entraremos em território negativo muito antes do que você pensa. A boa notícia é que eu acho que a gente vai sair desse território negativo muito mais rápido, porém, eu acho que é para lá que a gente está embicando. E aqui mostra aqui um pouco da inconsistência de uma das projeções mais pessimistas de PIB, que é da Goldman, que tem um grupo com Ian Hatzus. Isso aqui é crescimento, o PIB real, não só da economia mundial, ou seja, caindo à metade, muito em linha com os dados do Banco Mundial que foram divulgados na terça-feira. Mas olha só que interessante, ou seja, quando você olha as projeções para Estados Unidos e Europa, em relação às projeções de janeiro, é uma queda em relação às projeções de janeiro de 1,1 ponto percentual para Estados Unidos e para a União Europeia de quase que 2 pontos percentuais. Quando você olha no gráfico da direita, que é um relatório da OCDE, isso aqui é um cálculo estimado de quanto teria sido o impacto na economia global em termos do choque de todas as disrupções da oferta agregada causado pela invasão russa da Ucrânia, que apesar da sua participação mínima no PIB mundial da Rússia, o tipo de integração comercial que ela tem com o mundo via commodities, o estrago é de mais ou menos da ordem de 1 a 1,2 pontos percentuais, um crescimento menor. Se você soma a isso, por exemplo, mais 1 ponto percentual do que é o efeito China dos lockdowns, você já tem aí praticamente 2,2%. Então, isso aqui não estava nessa projeção do início do ano. Você coloca aqui 2,2, então acho que você está muito mais para 2,4 menos 2,2, está muito mais para zero do que realmente esse dado de 2,4. Sim, aí tem uma parte de Rússia, mas o que não está no preço é o que o efeito do Fed, o que essa contração dos índices de condições financeiras vão implicar em termos de PIB, por isso que nessa aritmética de padeiro de esquina, eu acho que me leva a um PIB próximo a zero, mais para negativo. E olhando, então, quais seriam os cenários possíveis, a esquerda é o que eu acho que é o mais provável, a direita é o que seria não o Goldilocks, mas o Goldilucky, ou seja, eu acho que espero que a gente seja sortudo, mas eu acho que a probabilidade maior
é de uma probabilidade de 60%, que nós teremos uma recessão leve. Então, como ler esse gráfico? À direita, nós temos no eixo, à esquerda, perdão, no eixo vertical, o PIB real, medido pela linha verde, e aqui está a desaceleração da economia global entrando em território negativo. À direita, na parte azul, a inflação, 8,5%, que poderia ser o teto. E aqui também está a Fed Funds Rate, em roxo. E aqui eu vejo a inflação, que pode estar próxima a ter chegado a um pico, mas ela tem persistência, ou seja, ela não vai cair tão rapidamente, ela vai demorar a cair, o que exige um ciclo mais longo e mais amplo, uma amplitude maior e uma taxa de juros terminal do Fed maior e da mesma forma do ECB também. A outra possibilidade é de você ter um quadro mais otimista, em que a inflação cai muito rápido, portanto, a terminal rate poderia ser 3%, você termina esse ano em 2,5% com Fed Funds, mas eu acho que a dinâmica da inflação, devido à persistência dos choques de oferta, devido à persistência da expansão da demanda agregada que foi causado pelo excesso de oferta monetária, que só agora o aspirador de pó monetário foi ligado, você vai ter uma persistência maior e, portanto, mais política monetária contracionista, e você vai ter essa barrigada do PIB. Mas a boa notícia é o seguinte, é que isso aqui não é uma crise financeira. Então, olhando aqui um pouco os argumentos positivos, é que, primeiro, você tem uma situação patrimonial de famílias, empresas e do sistema financeiro muito sólida. Então, isso aqui não é um balance sheet crisis, não é uma crise financeira. E, portanto, eu acho que a economia global, especialmente se você resolve um dos choques, China provavelmente vem primeiro, espero que Rússia em segundo lugar, que você poderia ter uma reversão, e por isso que eu acho que esse ciclo de contração vai ser breve. Ele vem antes do que as pessoas acham. E isso é muito importante porque a gente já está olhando, então, em termos de mercado, você tem dois problemas. Primeiro, que eu acho que a taxa de desconto, que é o denominador, vai ser mais alto em termos de o Fed ir mais longe do que o mercado precifica, e no lado do numerador, que é o free cash flow descontado, ele vai ser menor, porque você vai ter uma recessão temporária. Então, pelas duas razões, eu vejo um downside para um S&P caindo mais 7% para 3.600, mas se recuperando muito rapidamente. E, obviamente, como o mercado antecipa, é muito perigoso ficar completamente de fora, fica dentro e pega esse rebound. Bom, aí você pode perguntar, bom, 60 mais 15 dá 75, cadê os outros 25? Bom, os outros 25 é o cenário do ultra pessimista, de que vai dar tudo errado e que você vai ter uma inflação mais alta, os ciclos de ajustes monetários vão ser muito mais agudos e, portanto, você vai levar uma recessão muito mais longa e muito mais profunda, mas pelas razões que eu articulei, eu acho pouco provável, porque a saúde do setor privado e do sistema financeiro permitiriam uma recuperação mais rápida. Como isso tudo se traduz em política monetária, nós temos a reunião do Fed semana que vem, nós temos com alto grau de probabilidade já, praticamente cantado, que você vai ter um aumento de 50 na reunião da semana que vem, mas onde eu tenho uma divergência com o mercado, que alguns esperam só uma de 50, eu espero mais duas de 50, além dessa que virá em junho, então um total de 4 vezes 50, e mais uma que seria da última reunião do ano. Então, eu vejo um total de 300 esse ano e fechando o ano a 3 pontos percentuais, ou seja, a Fed Funds iria para 3%. O que está no preço quando você olha os forwards, as taxas forwards, é mais ou menos aonde está, mas eu vejo um ligeiro upside em matéria de ter mais juros do que o mercado precifica. E a dúvida, então, é o que a gente chama da taxa terminal, o terminal rate. Então, o que sobraria para 2023? Bom, vai depender da velocidade da contração, se a economia se ajusta. O aperto das condições monetárias sugere que isso aqui vai ser muito mais rápido do que o mercado está pensando. Talvez ainda sobre mais 50. Se a inflação não cede e os choques de oferta continuam, pode ser até 4%. Então, essa seria talvez o intervalo da terminal rate, algo entre 3,5%.
ou mesmo 4%. Então, a dúvida, isso está na curva de juros ou não está na curva de juros? Não, não está. Então, quando você olha a curva de ontem, nós notamos que houve uma redução, ou seja, o mercado estava mais pessimista, ou esperando mais juros, ele começou a ter um mini rally, ou seja, um interlúdio de verão, uma falsa primavera, em que você teve a parte curta da curva caindo de juros, e já com a reversão, já essa semana, e eu vou falar sobre o ECB agora, que quando você começa a ver que terá um aperto monetário mais forte na Europa, que esse mundo de juros negativos vai desaparecer, talvez isso não esteja correto. E é o que eu acho que a gente vai terminar, a taxa de 1 ano deveria estar em 3%, muito mais alta de onde está agora, a taxa de 2 anos deveria estar em 3,5%, eu acho que o 10-year, quando você começa a somar os efeitos desse aumento da oferta, não só de maturity, como também de duração, que será injetada pela redução do balanço do Fed, e agora já com o final do APP na Europa, ou seja, você vai ter rapidamente, até o final do ano, você vai ter quase que 800 bi devolvidos ao mercado, ao mesmo tempo em que o Treasury passa a ser menos atrativo, já que o diferencial de yield to maturity com a Europa vai diminuir muito rapidamente. Então, eu acho que tem um upside, ou seja, que eu acho que em vez de estar próximo a 3,05, que é onde está hoje, eu acho que você tem ainda mais 70 basis points, e isso ainda vai castigar o mercado de juros e o mercado de ações, ou seja, na margem, está na hora de sobrecarregar e entrar all the way bonds. Eu tenho minhas dúvidas que ainda o timing seja correto. Eu acho que estamos próximos, mas ainda não é o momento. E eu acho que também na parte longa você teria essa inclinação, ou seja, eliminando essa inversão atual que nós temos, com 10-year, o 30-year indo mais para 4% do que ficar nos abaixo de 3%. E ontem nós tivemos, o ECB acordou de uma maneira muito europeia, muito de uma burocracia francesa que fala, mas não fala, que quer dizer, mas realmente é muito oblíquo. Mas a Madame Lagarde confessou que vai ser légère, vai ser rápido, ou seja, que o negócio não vai ser... Vitesse é o nome realmente do processo. E olha o quadro monetário de inflação da Europa, ou seja, é bem ruim, ou seja, headline de índice de preço ao consumidor está ruim, está mais ou menos comparável com os Estados Unidos, mas olha o produtor, 37%, tudo bem, eu sei que energia e alimentos, quando você tira os dois, você realmente está com um core ao produtor ao atacado de 15%, mas a mudança importante ontem no discurso do ECB foi de que aquele medo que a gente tinha de deflação, os nossos modelos, está tudo errado. Então, houve uma revisão importante dentro do ECB, mas dizendo sem querer dizer, dentro do sistema gradual, muito cuidadoso, data dependent, já foi anunciado, término do APP, a reunião a próxima agora do mês que vem, já haverá um aumento de 25 basis points, e aí ficou aquela coletiva, que tipo aquele dá, não dá, vai entregar, vai falar, não havia jeito de tirar os 50 da boca da Madame Lagarde, mas finalmente ela falou que, de fato, se o cenário de médio e longo prazo de inflação for pior, e há um risco que seja pior do que a gente teme, porque pode haver uma contaminação grande desse numerinho aqui de 37%, eventualmente se repassa preços e salários. Então, eu acho que há uma probabilidade de 40%, que ela irá na mesma linha do Fed, que deu uma inicial de 25%, só para começar o jogo, mas que estaria aberta uma de 50% em setembro, e iria para uma taxa terminal de 2% ou mais. Naquele mesmo exercício que ninguém sabe qual é a taxa neutra, eu não sei, mas os estudos do ECB colocam entre 1,75 e 2,25. Então, uma taxa terminal entre 2 e 2,25 seria algo fatível. Obviamente, o ECB vai cantar que vai fazer menos, mas pode acabar terminando fazendo mais. E o último slide, antes de passar a palavra para o Arthur, que eu acho que é extremamente importante, fica de olho nisso, porque a mudança em 6 meses é brutal, ou seja, 6 meses atrás você estava com um Bunds negativo de 35 basis points.
e você tem uma aceleração, 170 basis points de virada na taxa de 10 anos, da mesma forma na parte longa de 30 anos. Obviamente, a parte de policy rate na parte curta da curva está negativo, mas já a partir, quando você entrar em setembro, esse negócio vai estar aqui em cima. E, obviamente, quando você tem esse diferencial de juros diminuindo, duas coisas acontecem. Então, o bid relativo para o Treasury diminui, afora a oferta de Treasuries está aumentando, e não pode ser bom para os yields de Treasuries, que vão ter que aumentar nesse mesmo cenário, quando houve uma mudança importante na política monetária na Europa. E o outro tema, e com isso eu concluo, nessa tendência de queda do euro, já que só os Estados Unidos queria subir juros, a partir do momento que o ECB mudou o discurso e ficou consolidado e cristalizado ontem, e vai se materializar em julho e setembro, você teve uma reversão de um cenário que era euro bearish, e você está tendo já uma recuperação do euro. Eu acho que isso pode ter um rearranjo importante em termos de moedas, e, portanto, quando você faz os valuations em dólares de bolsas, você começa a ter que tomar isso em consideração. Bom, eu deixo eu terminar por aqui e eu passo a palavra ao meu colega Arthur. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Deixa eu começar pedindo desculpas. Eu estou na cauda da Covid aqui, então minha voz vai estar meio ruim de vez em quando, pode ser que eu dê uma tossida aqui, mas vamos tentar fazer o negócio da forma mais eficiente possível aqui para vocês. Deixa eu colocar a nossa apresentação. A gente falou na apresentação passada... Não entrou, Oi? Arthur. Não entrou no módulo fluxo? Não. Vai ali em visualizar. Ali em cima. Tela cheia. Pronto. Agora foi. Então, pronto. É que tinha ido para mim, não tinha ido para vocês ainda. A gente falou na apresentação do GAC passada, e a apresentação do GAC passada ela se conecta com a apresentação de hoje, né? A gente falou do efeito do aumento de taxa de desconto, da incerteza em relação ao risk-free global e como que isso se traduzia numa incerteza maior em relação ao valuation dos ativos, né? Porque a gente não tinha muita certeza, e continua sem ter, sobre a taxa de desconto global. Mas a gente vai falar hoje da segunda dimensão, né? A gente pensa no modelo de fluxo de caixa descontado, né? Ele tem os fluxos de caixa e a taxa de desconto. A gente focou muito na taxa de desconto na apresentação passada. O que a gente vai fazer agora é focar bastante nos fluxos de caixa. Dado esse cenário do Paulo, olha, 60% de probabilidade de uma recessão, mas uma recessão rasa, né? O que a gente pode esperar da rentabilidade das empresas, o que a gente pode esperar, entendeu, dos fluxos de caixa esperados e como é que o mercado se ajusta a isso, tá? Então, a gente vai ver como é que o mercado se ajustou, e na nossa visão, a gente teve até agora o que a gente chama de um ajuste parcial do mercado, né? A gente já ajustou o valuation, né, para uma mudança de taxa de desconto, mas o valor dos fluxos de caixa esperado ainda parecem para a gente um pouco errados. A gente vai, se eles parecem um pouco errados, a gente vai dizer o que a gente acha que é razoável esperar de fluxo de caixa, rentabilidade do S&P, né? Vamos ressuscitar um pouquinho o Kahneman aqui, né? Aquele paper dele de psicologia da previsão. Vamos falar um pouco de que a produtividade, que é o que a gente tem visto dar uma rateada recentemente, é a chave para a questão de crescimento de lucros. E aqui, deixa eu dar o mérito onde o mérito é devido, entendeu? Isso aí é uma ideia do professor Stefan, lá da PUC do Rio. Se tiver alguém aí da Liga de Finanças da PUC do Rio, pode dizer que foi dado o direito autoral devido. A gente vai olhar um pouco o mercado de dívida e vai olhar um pouco como é que a gente se comporta num bear market, né? Assim, olha, como é que é a cabeça de um bear market, tá? Lembrando do GAC passado, gente, qual era a cadeia lógica? Eu não sei quanto tempo vai durar o choque de oferta, logo eu não sei qual é a trajetória da inflação. Não sabendo a trajetória da inflação, não sei a trajetória do 10 anos, significa que eu tenho dificuldade para precificar qualquer ativo. Então, dentro daquele modelo de fluxo de caixa descontado, a gente pegou e analisou o que podia acontecer com a taxa de desconto. A gente vai olhar agora o que pode acontecer com os fluxos de caixa por si só, tá? Então, esquece uma variação da taxa de desconto, né? Vamos olhar o que pode acontecer para os fluxos de caixa, né? Como é que o mercado precifica uma recessão? Né? Assim, as duas dimensões da precificação de uma recessão. Por definição, né, a variação de preço é a variação do preço-lucro vezes a variação do lucro, né? E interessante que o mercado ele não é
simultâneo, ele não faz essas duas coisas, ele não faz esse ajuste historicamente de forma simultânea, né? Você vê que o mercado de ações ele tem normalmente um pico 6 meses antes da economia, ou seja, o mercado de ações antecipa uma recessão de 6 a 9 meses antes. O que isso significa? Que 6 a 9 meses antes, as suas estimativas de lucro continuam subindo, mas o PI já começa a cair, né? Que é exatamente o que a gente está vendo agora. A gente está vendo uma queda do PI, e a pergunta é o movimento final. Quando é que a gente vai ver o mercado ajustando as expectativas de lucro? Para qual expectativa de lucro a gente vai ajustar? Se esse processo já começou ou ainda não começou, e qual a magnitude desse processo que a gente pode esperar, né? Então, em 2 gráficos muito simples, esse ponto aqui, obviamente, ainda não tem a queda nem de ontem nem de hoje, mas quando você olha o forward PE do S&P, a gente já teve um ajuste importante, né? O negócio já veio de 22 para em torno de, agora, tradando em torno de 16, com as quedas de ontem e de hoje, né? Então, você já teve 6 pontos de PE, 6 pontos de de-rating, né? E a não ser que você comece a fazer algum argumento muito esquisito sobre equity risk premium, você pode falar, olha, na verdade o que aconteceu é que uma parte desse aumento de juros ao qual o Paulo fez alusão aqui, já está incorporado no valuation de mercado, né? Via Gordon Growth, aquele DIV R-G, né? O R já está lá incorporando um aumento da taxa de juros livre de risco, né? Qual que é o problema, né, que a gente tem com a precificação do mercado? O problema é que a gente tem o gráfico da direita. Quando você olha a expectativa de rentabilidade do S&P esse ano, ele ainda não reflete uma recessão, né? Se você olhar a média de mercado, e é óbvio, tem uma série de críticas em relação a esse número de consenso de mercado, que ele é atrasado, etc. Tá? Mas se você fizer o número contrário, né? Se você tirar qual é o IPS do S&P que está embutido no valuation atual, você também vai ver que é um IPS que parece pouco provável para a gente. Mas a média de mercado assume que os lucros do S&P esse ano vão crescer 17%, e o que é pior ainda, né, no ano que vem tem uma expectativa de mercado de crescimento de lucro de 10%. Ou seja, você pega esse biênio, né, 22, 23, você espera que o crescimento de lucro do S&P seja em torno de 25%, e aí você fala assim, bom, então me explica como o Paulo acabou de dizer para a gente que a gente tem 60% de probabilidade de uma recessão, como é que a gente vai ter um crescimento de lucro dessa magnitude com a atividade econômica contraindo? É possível, tá? Mas não é o cenário mais provável, né? Então, isso aqui a gente já viu. A gente vai aqui, então, olhar com um pouco mais de calma o que a gente pode esperar em termos de rentabilidade do S&P. A gente vai ressuscitar um paper do Kahneman aqui da década de 70 que eu acho muito bom, né? Ele fala da psicologia da previsão, né? E ele fala, olha, só tem 3 elementos para você fazer uma previsão, né? A visão de fora, os parâmetros históricos, as condições específicas do problema que você está tentando prever e qual o peso que você dá a cada um deles, né? E ele fala, olha, eventos que são pura sorte, você está tentando prever o campeonato mundial de cara coroa. Cara, você não tem que usar nenhuma visão de dentro, é só parâmetro histórico. Cara, 50% nas chances de cara, 50% nas chances de coroa, acabou. Entendeu? Não tem nenhuma habilidade específica que você possa ter que te ajude a prever melhor. Ele fala, já ao contrário, se eu estou tentando prever quem vai ser o campeão olímpico dos 100 metros rasos, entendeu? Aí você vai falar, bom, tem menos aleatoriedade aí eu posso escolher, ver quem está correndo bem, quem é o recordista mundial, etc. Então, quanto mais a sua previsão tiver, quanto mais você tiver de sorte, mais você tem que usar os parâmetros históricos, e quanto mais essa previsão tiver de habilidade específica, você tem que usar as visões de dentro. Tá? Então vamos olhar como é que essas duas coisas nos ajudam, porque o mercado financeiro está mais ou menos no meio, né? Ele tem uma grande quantidade de aleatoriedade, mas sim tem muita coisa que a gente possa fazer para ajudar a gente a prever melhor, né? Qual que é a visão de fora? A visão de fora é relativamente simples, gente. A mediana de queda de lucro numa recessão é em torno de 13%. Né? Você pega as recessões pós-Segunda Guerra Mundial e você vê que a mediana de queda de lucro é em torno de 13%. Então, supondo que eu não tenha mais nenhuma outra informação, fala assim, olha, Arthur, a única coisa que você tem é a história para se basear nas suas previsões. Você fala assim, olha, eu vou assumir que os lucros do S&P vão cair 13%.
Ah, mas Arthur, as quedas de lucro mais recentes, né, das recessões mais recentes, foram maiores do que 13%. Tudo bem que tem 2008, que foi a pior crise do capitalismo pós-1929, mas mesmo na década de 90, né, de dot-com, a gente caiu mais do que 13%. Aqui eu acho que tem uma diferença, gente. Quando vocês olham, olha só que interessante, né? As quedas de lucro das recessões da década de 70, elas foram menores. Aí você fala assim, poxa, mas eu li que na década de 70 as coisas estavam muito mais complicadas, mas é óbvio, gente, aí é a inflação, né? Aqui a gente está medindo queda de lucro nominal, né? Então, assim, a queda de lucro nominal na década de 70 era menor, a queda de lucro real era bem pior do que isso, mas como ações são uma variável, né, que se ajusta, ações com pricing power, etc., a gente acaba tendo na década de 70 quedas de rentabilidade das empresas menores. E muito provavelmente, como a gente está fazendo um paralelo de hoje com a década de 70, de períodos de inflação maiores, é razoável você esperar, né, que via aumento de preço, nem que seja só via ajuste inflacionário, que a queda de lucro das empresas do S&P seja menor do que o parâmetro histórico por esse ponto de vista. Tá? Outro motivo que nos leva a acreditar nisso, isso aqui é by Paulo Gitz, tá? Sem agradecimento ao Paulo Gitz. Quando você olha a composição do S&P, né, você vê que o S&P hoje em dia ele é menos cíclico do que ele foi historicamente e ele é mais composto pelo que a gente chama de Tech Plus. Por que a gente criou esse setor de Tech Plus? Porque você lembra, a gente tirou o Facebook e Google do setor de tecnologia e colocou ele no setor de comunicações, né? Então, você teve uma reclassificação do S&P que faz com que, poxa, você comparar o S&P para trás com o S&P de hoje, você está comparando coisas diferentes. Então, quando você junta de novo e cria o antigo setor de tecnologia, né, que incluía Facebook, que incluía Google, você vê que ou ações não cíclicas ou tech são mais ou menos 60%. Estamos falando de mais ou menos 60% do S&P. Tá? A parte mais cíclica está com a rentabilidade super alta, você vê, né? Era 10% do lucro do S&P, já virou 20%, aí estamos falando de petróleo, de todo esse complexo de commodities, né? E bancos, que oscila ali em 17% e tem uma ciclicalidade nos lucros via PDD e ciclo de crédito, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente tem um S&P que deveria ser um pouco menos cíclico do que ele foi historicamente via composição setorial. Né? Então, vamos lá, gente. Quando a gente olha para o que esperar de lucro, vamos linha a linha. Crescimento de receita, margem, entendeu? E como é que a gente chega finalmente no lucro líquido, né? Crescimento de receita. O crescimento de receita até agora, nominal, está bem, obrigado. Né? Estamos crescendo a receita 10%, 12% ao ano. Né? Então, assim, a gente está vendo que o crescimento de receita, por enquanto, não é aquilo que preocupa, né? Não é aquilo que com o qual a gente olha e fala assim, ah, não, o encolhimento de receita vai fazer com que você tenha, via alavancagem operacional negativa, algum tipo de impacto na rentabilidade das empresas. Não é isso que a gente está vendo até agora. Tá? E no ambiente inflacionário, a receita, se espera que ela cresça pelo menos inflação. Né? Onde a gente vai ter uma discussão mais séria aqui? A gente vai ter uma discussão mais séria são nas margens. Né? A gente vê, e a gente vem falando isso há bastante tempo, que as margens do S&P estão em níveis historicamente altos. Existe, de novo, um motivo estrutural para acreditar que as margens do S&P sejam estruturalmente mais altas hoje do que elas eram no passado, que é a composição setorial, a gente já falou disso. Né? Mas o que nos preocupa? Tá? Nos preocupa é o gráfico da direita. O gráfico da direita, gente, a gente já mostrou em apresentações passadas, a barra cinza são as margens das empresas e a barra preta é a margem que você tem na receita adicional. Ou seja, uma coisa é a margem média, outra coisa é a tua receita adicional. E até pouco tempo atrás, a sua receita adicional vinha com margens maiores do que a sua margem média. O que isso significa? Que sua margem está subindo. Tá? O que foi que a gente viu pela primeira vez no primeiro TRI de 2022? Tá? A margem adicional, ou seja, a margem sobre $1 adicional de venda, foi menor do que a sua margem média, por isso que você vê essa quedinha aqui de margem no primeiro TRI de 2022. Isso aqui é estrutural ou isso aqui é só cíclico? Né? É exatamente essa pergunta que a gente tem que responder, ou seja, a gente vai ter margens contraindo daqui para frente ou vai ter margens se expandindo daqui para frente? Vamos fazer esse case daqui para frente.
Então, o que explicaria, usando a visão de dentro, né, agora, usando, poxa, a nossa capacidade analítica, uma queda nas margens? Primeiro, perda de produtividade, né? O que faria uma perda de produtividade? Você fala assim, poxa, Arthur, a gente tem o capital humano não diminuiu, né? O capital físico não diminuiu, o que explicaria uma perda de produtividade, né? A gente pode vir com vários fatores aqui, mas, pô, dois são... o primeiro é aquele efeito de rede inverso, né? Se a gente vem falando para vocês que as economias e que os grandes conglomerados de tecnologia se organizam como uma rede e o efeito de rede é como se fosse um ganho de escala à 10ª potência, se você começa a fracionar essa rede, será que a gente não tem o contrário, né? Que é a perda de ganho de escala, entendeu? Também de forma muito elevada, né? Segundo, você pode ter a diminuição na globalização, a gente também vem falando isso, essa parte a gente acredita mais, tá? Você pode ter uma mudança na estrutura competitiva da economia, né? A economia norte-americana, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ela vem se aumentando o seu nível de concentração em vários setores, né? E quanto mais concentração, normalmente você tem mais pricing power, pode ser que você tenha mudado a história de competitividade, essa acho uma teoria um pouco mais fraca, tá? Para defender, tá? Você pode ter aumento de poder de barganha dos trabalhadores. Aqui a gente tem claramente um mercado de trabalho apertado, mostrando para a gente que os trabalhadores têm algum tipo de poder de barganha para demandar aumentos de salário, só você vê os aumentos de salário que estão sendo concedidos atualmente, né? E isso tem um impacto sobre margem. Aumento de preço de insumo aí, gente, poxa, petróleo, entendeu? Custo de transporte, custo de alimentos, esse tipo de coisa que você não consegue repassar para frente, ou seja, aqui a gente distingue entre empresas que têm pricing power e não tem. Você pode ter um aumento de impostos, né? Lembra que o que interessa para a gente é lucro líquido, então o resultado econômico entre o setor privado e o governo pode mudar. O governo Biden tentou ensaiar alguma coisa nessa direção. Essa aqui eu também acho que não vai ser uma das grandes preocupações que a gente vai ter, não, porque é muito provável que o governo não tenha mais uma maioria numa das duas casas, pelo menos, a partir do midterm elections desse ano, né? Você pode também ter um aumento de despesa com juros, a gente vai ver que isso aqui é pouco trivial, mas é interessante a gente ver também. Então, produtividade, gente. A produtividade, ela é o canivete suíço da economia, ele é a solução para todos os problemas, quase, entendeu? Você tem crescimento de produtividade, entendeu? Você resolve uma série de problemas numa economia. Quando você olha um dado muito longo, e a gente está olhando produtividade aqui nos Estados Unidos desde 1950, né? Quer dizer, você vê que ela segue uma trajetória relativamente estável, bonitinha ali, em torno de 1,5%, 2%, tá? E o que aconteceu, né? Mais recentemente, você vê que ela começa a oscilar. Ah, mas Arthur, tem uma série de choques de oferta, tem disrupção de cadeia de produção, tem uma série de coisas que não tem a ver com a produtividade estrutural em si, né? Não tem a ver com inovação, não tem a ver muito mais com o fato de a gente estar fechando e abrindo as economias e como a gente mede produtividade em unidades de produto por pessoa, unidades de produto por hora. Na hora que as fábricas abrem e fecham, né? Quer dizer, a produção começa a oscilar, você começa a ter esses dentes na produtividade. Isso aqui não é nada mais virulento, isso aqui não é nada mais preocupante do que a gente viu. Isso é só uma função da desintegração das cadeias globais de produção. Possível, mas é uma das coisas que merecem a nossa atenção. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo com a produtividade. O Paulo sabe muito bem, a produtividade é uma das variáveis mais difíceis de prever ao longo do tempo. Por quê? Porque produtividade futura, você está prevendo o impacto da tecnologia, de novas tecnologias que sequer foram inventadas sobre a atividade econômica no futuro. Mas eu acho que assim, isso aqui é a parte que a gente tem prestado mais atenção. Como a gente falou, de onde é que pode vir uma queda estrutural da produtividade? Fora essas abre e fechas da economia, uma queda estrutural da produtividade pode vir de um efeito de rede inverso, dado que as economias se organizam em forma de rede e as empresas se organizam em forma de rede e têm ganho de escala, como a gente já falou na apresentação de tecnologia alguns GACs atrás. Será que na hora que você começa a desintegrar um pouco essas redes, você começa a ter o efeito negativo de rede, né? E, de novo, aqui, crédito ao professor Stefan da PUC, que veio com essa ideia, não é minha não, tá? Segundo, outro efeito que esse a gente acredita mais, né? Reversão da globalização. Isso aqui é comércio como percentual do PIB, entendeu? Dos dados da OCDE, né? A gente acredita numa reversão da globalização, né? A gente já falou isso não é
uma questão só da Covid, a guerra comercial do Trump já predata, entendeu, a questão da Covid, no qual a gente vislumbrava um mundo um pouco menos integrado, né? A gente criou aquele mundo just in time, onde a China era a fábrica do mundo, e a gente olha que isso aí vai ser diferente daqui para frente. Vai ser dramaticamente diferente. Tem uma coisa interessante, quer dizer, quando é que a globalização atingiu um pico? Em 2008, ou seja, já tem 10 anos que a gente está nesse processo de comércio como percentual do PIB parar de crescer, que foi o fenômeno pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, é uma queda da globalização, e eu acho que essa queda que aparece aqui é muito mais o efeito China fechando do que efetivamente uma coisa estrutural, mas a globalização, comércio como percentual do PIB, nos últimos 10 anos oscilou entre 55% e 60% do PIB global, tá? E eu acho que é isso que a gente vai ver daqui para frente. Tá? A gente vai ver as novas fábricas sendo localizadas não na China, mas, poxa, no Vietnã, no México, na Tailândia, no Paquistão, Bangladesh. E o que isso significa para a produtividade? Como, por definição, o lugar mais barato para produzir hoje em dia é a China, né? Toda vez que você realoca a sua produção para um lugar diferente, que você tem que fazer uma fábrica de iPhone no México ou no Alabama, isso significa que você tem um retorno sobre capital empregado um pouco mais baixo. Retorno sobre capital empregado um pouco mais baixo é outra forma de dizer que a produtividade do capital caiu, né? Então, assim, aqui sim, aqui eu acho que você tem um ponto razoável de assumir que você pode ter uma pequena, não grande, queda da produtividade marginal do capital, que faz com que a produtividade, na média, sofra ao longo dos próximos anos. Tá? O mercado de trabalho. Aí o mercado de trabalho a gente tem que dividir entre duas coisas, gente, entre o cíclico e o estrutural. O cíclico eu não tenho a menor dúvida. O cíclico você vai ter pressão de margem nas empresas norte-americanas via mercado de trabalho superaquecido, né? A gente está vendo os reajustes de salário, a gente já viu o resultado de uma série de empresas dizendo isso, né? A gente já está vendo na margem que as empresas estão mais relutantes em contratar, então aquela ideia de um mercado de trabalho ultra aquecido, acho que está se dissipando muito rápido, como o Paulo falou, né? A desaceleração está acontecendo de forma relativamente rápida, mas a verdade é que, ciclicamente, a gente tem um mercado de trabalho aquecido e isso pode colocar pressão em margem. A questão de verdade não é a questão cíclica, tá? Porque uma vez que você desacelera a economia, isso aí some. A questão de verdade é a questão estrutural. A gente está preparado para fazer a hipótese de que esse processo de queda de salários como percentual do PIB que a gente vê desde a década de 70 vai se reverter? E aí eu não estou preparado para fazer essa hipótese, não, gente. Para quem quiser, tem esse paper super interessante, que ele explica a queda de salários como percentual do PIB pelo surgimento do que ele chama de superstar firms. E a gente tem hoje em dia nos Estados Unidos esse conceito das firmas, dos superstar firms e até da superstar economy, né? De novo, que tem a ver com efeitos de rede, esse tipo de coisa, né? Então, a não ser que você assuma que você vai ter uma mudança estrutural nesse processo de substituição de capital por trabalho, por definição, a firma superstar ela é menos intensiva em trabalho, né? Ela é uma firma que é capaz de automatizar, então todo esse processo de automatização, se você, a não ser que você assuma que isso vai reverter daqui para frente, uma mudança estrutural de aumento de poder de barganha dos trabalhadores vis-à-vis as empresas, não parece para mim ser o cenário mais razoável. Então, assim, uma pressão de margens cíclicas vindo ao aumento de um mercado de trabalho apertado, ok. Uma pressão de margem estrutural, aí eu tenho mais dificuldade de ver. Aí eu estou mais no lado de ter um certo otimismo tecnológico, tá? Para assumir que você vai ter uma queda de margem, você tem que, por definição, nos Estados Unidos, assumir que você vai afetar o setor de tecnologia, que, como a gente falou, se organiza em rede, são aquelas empresas superstar firms e tem margens mais altas, né? Então, assim, poxa, será que em algum momento a gente vai ter uma transferência, né, de resultado econômico dentro de uma empresa como a Google, do detentor do capital para o detentor do trabalho? Não é o que está acontecendo, essas empresas têm margens mais altas por definição, e eu acho que esse processo não muda. Tá? Mesma coisa para geração de caixa livre, tá? Assim, que é o que importa para a gente, de verdade, é o que o mercado tem remunerado mais recentemente, geração de caixa livre. Quando você olha para isso, você vê que você precisa, para fazer um case bearish, de queda de margem estrutural, você precisa explicar por que as empresas de tecnologia vão ter margens estruturalmente menores. Você pode até entrar na discussão de oligopólio, antitrust, isso aí tem um certo mérito, mas fora isso eu acho muito difícil fazer esse case.
Dívida, entendeu? A transferência de recursos do detentor de ações, lembra, você tem o free cash flow to firm, né? O fluxo de caixa para a empresa, ele se divide para o detentor de dívida e para o que sobrar para o detentor de equity. Tá? Tem algum impacto esse aumento de taxa de juros? Ou seja, os detentores de dívida vão ganhar mais ao longo do tempo? Vão ganhar mais um pouco ao longo do tempo, se a gente está falando de um aumento de taxa de juros real, só que isso demora para se refletir no balanço das empresas. Por quê? Quando você olha tanto high yield como as dívidas totais do S&P, você não tem nenhum grande vencimento, você não tem nenhuma grande rolagem de dívida pelos próximos, pelo menos, 2, 3 anos. Né? High yield, você olha, você vê assim, poxa, tem muito pouca coisa vencendo esse ano e ano que vem para ser rolado. Né? E quando você olha o S&P como um todo, né, você vê que mais de quase 77%, 80% das dívidas do S&P vencem acima de 5 anos. Né? Então, assim, sim, você vai ver esse impacto que é isso aqui, né? Quer dizer, quando você olha historicamente juros como percentual de vendas, isso veio em torno de 4%, agora, hoje em dia, na média, uma empresa norte-americana gasta 2% das suas vendas com juros. Você vai dizer, cara, a taxa de juros normaliza, isso aí vai comer 2 pontos percentuais de margem das empresas norte-americanas. Possível, gente, assim, possível não, provável, tá? Mas isso vai demorar uns 3, 4 anos para acontecer, tá? E vamos lembrar que, enquanto isso, né, quer dizer, a gente olhou a variação de preço, mas variação de preço, ainda assim, a variação que importa é lucro por ação. Né? E a gente vai continuar tendo buybacks muito importantes. Então, mesmo que você tenha uma queda de margem, em algum momento você vai ter ainda uma rentabilidade por ação das empresas do S&P sendo suportada pelos processos de buyback, que, por sua vez, são suportadas por aquela geração de caixa importante que a gente viu no setor de tecnologia. Tá? Falando uma coisa aqui, o que a gente tem que lembrar? Tá bom, Arthur, então a gente está na beira de um bear market, tem a definição clássica, aquela queda de 20% no S&P, etc. Então nunca custa lembrar como é que a nossa cabeça funciona ao redor do bear market, né? Como é a psicologia de um bear market, na verdade, né? Primeiro, quer dizer, eles são inevitáveis, independente da sua visão sobre choques, tá? Quem quiser ler um livro super interessante, esse livro do Minsky, que é Stabilizing an Unstable Economy, é fenomenal, né? E aqui ele tem aquela velha ideia de que a estabilidade gera instabilidade, ou seja, períodos longos de estabilidade, foi o que a gente viu pós-2010, né? 2010 até 2019, né? Fazem com que as pessoas sejam mais propensas a tomar risco, e esse aumento de propensão a tomar risco faz com que em algum momento você tenha risco demais dentro do sistema, e esse excesso de risco dentro do sistema acaba gerando a própria crise. Né? Entendeu? Então, mesmo que você não acredite em nada do que a gente tem falado até agora, etc., mesmo que você não explique o que a gente tem visto via choques, Ucrânia, China, etc., períodos grandes de estabilidade geram instabilidade, a gente acredita muito nessa hipótese do Minsky, e eu acho que a gente está, como o Paulo falou, na beira de um período de mudança de regime. Né? A gente viveu um momento de mercado onde era buy the dips, né? E agora a gente vai viver um momento de mercado um pouco diferente, com a reprecificação de custo de capital. Né? Segunda coisa sobre um bear market, cara, ex-post ele é fácil de explicar. Não, era claro, estava claro. Ex-post tudo é fácil de explicar, gente. Ex-ante é que é o duro, né? Depois do fato é fácil, técnico de segunda-feira. Indo para o ponto do Paulo, a gente não vai acertar o fundo do poço, tá? O que a gente está falando para vocês? Qual é a dificuldade que a gente tem no processo de alocação? Você começa a ter sinais para dizer, olha, está aumentando o prêmio de risco, então você deveria estar aumentando a alocação para ativos de risco a essa altura do campeonato. A verdade é que, no momento, a gente está dizendo o seguinte, olha, mas eu acho que o mercado ainda não ajustou 100%, entendeu? Para a nova realidade de rentabilidade das empresas e para a probabilidade de recessão. Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu estou preocupado com os próximos 6 meses, mas o meu sinal de preço está me dizendo que nos próximos 5 anos eu já deveria estar aumentando o risco. Né? E aí a gente tem que estar em paz com o fato, cara, que ninguém acerta o fundo do poço num bear market. Ninguém vai acertar e comprar, entendeu? Quem foi que vocês conhecem que comprou o S&P a 666, que foi o low da crise lá de 2008? Eu não conheço, não vi essa pessoa até agora. O que você pode fazer é ter um processo que, na média, te aumente a chance de acertar. Tá?
a gente vai viver, e a gente tem que estar esperando isso, gente, um círculo vicioso entre economia e mercado que parece infindável. Assim, o número de inflação vem ruim, o Fed vai ter que subir juros, então isso vai fazer com que a gente entre numa recessão, e aí vai ficar aquele, entendeu? E especialmente hoje que a gente tem a hiperfinancialização de notícia, né? A gente vai ficar sendo bombardeado por notícia bearish e você não vai ver o fim dessa espiral, entendeu? Entre economia e mercado, a economia piora, que piora o mercado, que piora a economia e tal. É assim que funciona um bear market, tá? Em algum momento isso se precifica e as notícias continuam sendo ruins e o mercado para de cair, né? Segunda coisa é que no bear market o sistema 2, para lembrar de novo o Kahneman, né, assim, que a emoção domina, né? E o que acontece quando o sistema 2 domina, nosso horizonte de tempo encolhe, é muito difícil tomar decisões de longo prazo. A verdade é que, poxa, olhando o longo prazo, você deve começar a contemplar aumentar um pouco de risco no portfólio. Olhando o curto prazo, fala assim, não, eu vou ser taticamente um pouco mais seletivo, porque no curto prazo ainda é um pouco mais difícil. Então, gente, para concluir aqui, uma coisa importante, valuation não é trigger para virada de mercado. O mercado já ajustou o múltiplo, mercados baratos não são, a condição necessária, mas não é a condição suficiente, tá? Hoje em dia você tem, com essas quedas que a gente está vendo recentemente, uma posição técnica favorável no mercado, entendeu? Agentes de mercado mais leves, entendeu? Hedge funds com menor exposição, etc. Você tem isso tudo, tá? Mas para você acreditar num novo ciclo de alta sustentável, num novo ciclo de expansão, você tem que resolver o que a gente chama de os dois R's, né? Recessão e rates, né? Quando vai parar os juros, né? E se a gente vai ter ou não recessão nos Estados Unidos, fluxo de caixa, taxa de desconto. Quando você tiver alguma certeza sobre isso, você começa a vislumbrar um novo ciclo de expansão sustentada do S&P. Tá? O mercado já incorporou a alta de juros, pelo menos parcialmente, mas eu diria que em boa parte, mas as expectativas de lucro ainda precisam se ajustar. Né? Historicamente, os lucros caíram alguma coisa em torno de 13% numa recessão, mas com a recessão leve e alguns mitigantes, a queda dessa vez pode ser menor do que isso. Ainda assim, as expectativas de alta de 17% de lucro para esse ano e 10% no ano que vem, elas parecem pouco factíveis. Tá? Então, assim, último slide, prometo para vocês, playbook de investimento com inflação. Primeiro você pergunta para o Paulo Gitz, que ele já falou sobre isso o tempo inteiro, ele tem muito material sobre isso. Segundo, empresas com pricing power. Mesma coisa que a gente tem falando, né? Poxa, quem que consegue proteger margem? Cíclico, né? Petróleo, esse tipo de coisa, né? Que as empresas que estão se beneficiando dos choques de oferta. Se você for corajoso, porque isso aí gosta de chacoalha para chuchu, tá? Geração de caixa agora versus geração de caixa futura. A gente já viu a destruição de valor que existiu nas empresas que a gente chamava de conceituais, né, que eram empresas que negociavam 100 vezes receita, esse tipo de coisa. Né? Então, é melhor você estar short duration em ações. E essa questão aqui, eu queria deixar essa mensagem importante para vocês, gente. A questão do balanço é menos óbvia que se parece. Você fala assim, não, então eu vou entrar numa recessão, eu vou ter empresas de balanço mais saudáveis. Sim, na média, essa é a regra. Tá? Mas tem uma coisa super interessante. Primeiro, dívida curta te mata. Então, numa recessão, você tem dívida curta vencendo agora, você morre. Mas em períodos de inflação alta, você tem a transferência de valor grande entre o detentor da dívida, especialmente estamos falando dos Estados Unidos, tá? Porque a dívida lá é fixa e longa, para o equity holder, porque imagina um cara que emitiu 2 bilhões de dólares de dívida, entendeu? A Pfizer emitiu 10 bilhões de dólares de dívida a 2% de taxa de juros, né? Essa dívida hoje em dia vale muito pouco, então, assim, os fluxos de caixa da Pfizer vão crescendo, estou assumindo aqui que a Pfizer é capaz de reajustar seus produtos em linha com a inflação, os fluxos de caixa vão crescendo, o enterprise value cresce, o valor da dívida encolhe, né? Porque ela vai sendo corroída pela inflação, você tem a transferência de valor do debt holder para o equity holder. Sobra mais para a gente que é detentor de equity vis-à-vis o detentor de dívida. Então, isso aqui já tem uma indicação importante para asset allocation, né? Pô, dívida longa, a taxa fixa, pô, de jeito nenhum, né? E quem que perde desse lado é o debt holder, e por outro lado, para essas empresas que já se endividaram, né, no passado, que tem uma quantidade de dívida razoável, mas que geram caixa para pagar essa dívida no futuro, ou seja, elas vão ter que rolar essa dívida para uma dívida muito mais alta, aí sim você vai ter uma transferência de valor e o equity dessas empresas vai valer mais. Isso é uma coisa que, poxa, a gente tem olhado com mais atenção. Mas já falei aqui demais, gente, agradeço a atenção de vocês e eu paro por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Eu também vou colocar aqui rapidinho a apresentação.
Vou falar um pouquinho como todo mês a gente tem falado, né? A gente fala um pouquinho dos principais eventos do mercado, depois a gente passa um pouco sobre o que aconteceu dentro da renda fixa e na renda variável. Mês passado, os temas principais, né, que impulsionaram o mercado não mudaram, um único aspecto ligeiramente diferente, né? Acho que a percepção com relação à recessão aumentou, né? Então, acho que a probabilidade que os investidores vêm alocando para esse evento tem aumentado, tá? Então, inflação e como os bancos centrais atuarão diante desse cenário, acho que continuam sendo os dois temas principais. No mês passado, no mês de maio, apesar de a gente já ter 10 dias aqui do mês de junho, né? Mas no mês passado, acho que cinco eventos foram os principais que chamaram mais atenção e que impulsionaram o mercado de uma certa forma. O primeiro deles foi a decisão do Banco Central americano de aumentar a taxa de juros em 0,50. Então, o intervalo de taxa de juros do Tesouro americano mudou para 0,75 a 1%, né? E também, naquele momento, o Banco Central americano anunciou que iniciaria esse mês, já iniciou, né, a redução do seu balanço em 47,5 bilhões de dólares por mês, 30 bilhões em títulos Tesouro e 17,5 bilhões em títulos hipotecários, tá? E esse cronograma, esse volume, ele aumenta para 95 bilhões nos próximos 3 meses, tá? O segundo ponto foram os próprios dados de inflação, né? A gente viu eles mostrando uma ligeira queda de 8,5 no mês anterior para 8,3. Os dados que saíram hoje mostram uma nova alta, né, para 8,6, apesar de que no núcleo a inflação caiu do mês passado de 6,2 para 6%. Tá? O terceiro ponto mais relevante do mês passado foram os resultados, principalmente os resultados das empresas varejistas americanas, né? Então, Walmart, Target, e o que a gente viu ali foi uma alta nos custos e uma expectativa, né? Uma queda de margem, né? Uma queda de rentabilidade, e isso fez com que houvesse, de uma certa forma, uma realização do setor como um todo, né? Que é um setor tido como mais resiliente, tá? E o quarto ponto foi a questão da continuidade dos fechamentos, né, na China, que já das últimas 3 semanas a gente vem tendo, de uma certa forma, um relaxamento, tá? E o último ponto foi a continuidade na escalada das tensões geopolíticas ali entre a Rússia e o Ocidente. Quando a gente olha para a renda fixa, no final do mês passado, o mercado precificava 7 altas de 0,25 até o final do ano de juros aqui nos Estados Unidos, né? Então, a gente sairia desse 0,75, desse intervalo entre 0,75 e 1% para um intervalo entre 2,5 e 2,75 no final desse ano. O que a gente viu já do final do mês passado para agora foi um novo aumento, né, das taxas de juros, então a curva já precifica mais altas do final do mês passado para agora, tá? E com relação à expectativa para as próximas 2 reuniões, a expectativa é de uma alta de 50 basis points, 0,50, com 100% de probabilidade. É isso que está precificado na curva, tá? Então, diferente dos meses anteriores, o que a gente viu na curva de juros foi, principalmente a parte mais curta da curva, ela caiu, né, ela fechou, e ela veio muito em função de toda essa percepção que eu comentei com relação a um potencial uma iminente recessão no mercado global, tá? Consequentemente, a gente viu e aqui, obviamente, dá para perceber mais ou menos no gráfico, a gente viu a parte mais curta da curva caindo, né? A parte mais longa da curva subindo. Mas concentrando nessa parte mais curta aqui, o 10 anos ele fechou, né? Ele caiu 9 basis points, de 2,93 para 2,84, do início do mês passado para o final do mês passado, e o juro real de 10 anos aqui nos Estados Unidos, ele saiu de menos 0,01% para mais 0,19%, pela primeira vez em território negativo, pela primeira vez em território positivo, desde o início da pandemia. E, consequentemente, o que a gente viu como resposta a isso foi uma alta dos índices de renda fixa. Então, o Bloomberg Barclays Global Aggregate, esse que está bem no meio aqui da tela do lado esquerdo, né, ele subiu 0,3% no mês passado, e
no ano ele ainda mantém uma queda bastante acentuada de 11,1%. Tá? Então, a gente percebe que todo esse movimento de alta da curva de juros ao redor do mundo tem impactado os índices de renda fixa de forma negativa. Quando a gente passa para a renda variável, né, de fato, a gente viu uma alta volatilidade no mês passado. A gente viu as 3 primeiras semanas do mês, todos os índices globais performando num território negativo muito forte. Como exemplo, o S&P chegou a cair um pouco mais de 5,5%, a Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana, chegou a cair 8,5% no início do mês passado. E na última semana do mês, a gente viu uma retomada, né? E aí as bolsas fecharam muito próximo do 0 a 0 no final do mês passado. Tá? Então, a gente vê aqui pelo gráfico da esquerda, né, que as performances das principais bolsas americanas e europeias foram muito próximas do 0 a 0. Quando a gente olha no ano, a gente ainda vê uma performance bastante negativa até o final do mês passado, de 13,5% para a Bolsa Global, né, destaque negativo para a principal bolsa de tecnologia americana, para a Nasdaq, destaque positivo para os países mais, de uma certa forma, mais atrelados a commodities. Tá? Em termos setoriais, o que a gente viu no mês passado foi com destaque para os setores mais cíclicos, né, como o setor de energia, o setor financeiro, o setor de materiais, e para setores defensivos, né, lembrando que a tese de recessão também aumentou no mês passado, então os setores de utilidade pública e de saúde também tiveram uma performance mais positiva. Do lado negativo, destaque, como eu comentei, né, negativo para os setores de bens de consumo e de consumo discricionário, muito em função de toda a questão das divulgações de resultados aqui nos Estados Unidos e principalmente do guidance das companhias olhando para frente. Quando a gente olha a nossa alocação, lembrando a todos que hoje a gente trabalha com 4 perfis, apesar da gente ter o perfil 100% renda variável, o perfil 100% renda fixa, a gente divulga 4 carteiras modelo, né? Uma conservadora, uma moderada que possui 20% dela exposta a títulos de renda fixa brasileira e uma carteira mais agressiva. Em termos de alocação, olhando o segundo portfólio, que é o portfólio modelo, né, moderado, a gente fez uma pequena alteração na carteira, então a gente aumentou, ao final do mês de abril, a gente tinha 1,5% em títulos de renda fixa de grau de investimento, a gente dobrou essa posição para 3%, e aqui a gente vem, né, lembrando que todo o nosso portfólio hoje é um portfólio muito defensivo em renda fixa, a gente vem se aproveitando, né, e a ideia é que a gente continue se aproveitando da nossa expectativa de alta de taxa de juros para normalizar o portfólio e trazer ele para um prazo de vencimento um pouquinho mais longo. Tá? Então, a gente deve continuar trocando renda fixa de curto prazo ou outras estratégias também para investment grade, para grau de investimento no meio da curva, né, que a gente gosta de dizer, com prazo médio de vencimento de 7 anos. Tá? Na parte de renda variável, a gente continua focado, a gente continua com foco maior nos Estados Unidos, mas a gente deve trazer uma normalização para o portfólio. A gente está acompanhando muito de perto essas performances relativas, a gente ainda acha que não é o momento para a gente desfazer essa alocação, e conforme os Estados Unidos for performando melhor, a gente deve voltar a ter um portfólio mais equilibrado nesse sentido. E aí a gente finaliza as nossas alocações com um portfólio de alternativos, que é um portfólio que a gente gosta de dizer, né, um portfólio que tem uma correlação com a renda fixa e a renda variável tradicionais baixa e que traz uma diversificação para o portfólio como um todo e mesmo assim mantém uma expectativa de retorno bastante interessante. Então, ele ajuda a gente a ter um equilíbrio maior no portfólio e um risco-retorno mais equilibrado. Com relação aos veículos que a gente faz a gestão seguindo as diretrizes do Comitê Global de Alocação, hoje a gente tem 4 veículos. Na semana que vem, a gente vai lançar um 5º veículo. Tá? Então, hoje a gente tem um fundo multi-estratégia, que é o XP Global Strategies. A gente tem um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa e um fundo de renda variável. E esse fundo de renda fixa, ele reproduz a parte de renda fixa do XP Global Strategies, e o fundo de renda variável reproduz
a parte de renda variável do XP Global Strategies, e o fundo que a gente está lançando na semana que vem é um fundo de alternativos líquidos, tá? Então, é um fundo que vai ter bastante liquidez, mas que vai trazer uma série de estratégias bastante diferentes e bastante descorrelacionadas com a renda fixa e a renda variável tradicionais, e que na composição de um portfólio passa a ser bastante interessante. A gente já tem usado há algum tempo esse tipo de estratégia e tem funcionado muito bem. Com relação ao XP Global Strategies, acho que é o nosso carro-chefe, né? Aquilo que a gente gosta de falar, que reproduz bastante a nossa visão de alocação. No final do mês passado, a gente tinha uma posição de renda fixa próxima a 51,5%, uma posição de renda variável próxima a 35%, e uma posição em alternativos aí próxima a 13%. Com relação à exposição geográfica, Estados Unidos concentra a maior parte da nossa exposição, 66%, seguido de Brasil, 15%, e 4% em China, 3% em Colômbia e quase 2% em Reino Unido. Quando a gente olha a parte de renda fixa, como eu comentei, alguns dos slides anteriores, a gente tem um portfólio bastante curto prazo, né? Então, nosso prazo médio de vencimento, o nosso duration, né, de 2,7, a gente vem aumentando. Para quem lembra, no mês anterior a gente estava com perto de 2,3, então a gente vem num processo de normalização, uma qualidade de crédito média de BB. Como a gente consegue ver aqui na parte da esquerda, né, tanto as estratégias de high yield quanto de mercados emergentes também são de curto prazo, tá? Então, eles se somam a todos os bondes curtos que a gente tem, né, com prazo máximo de vencimento aí de 2 anos e meio, que a gente tem hoje, que a gente carrega no nosso portfólio. Na parte de renda variável, acho que a gente fez uma única, não mudança, mas a gente fez uma única mudança direcional, né, no portfólio. A gente aproveitou a queda acho que foi na terceira semana de maio, né, que foi aquela semana que atingiu as mínimas nas bolsas americanas, e a gente montou uma estrutura de opções, né? Naquele momento a gente via o mercado bastante leve, né? Então eu vou trazer alguns dos itens que a gente acompanhou, entre diversos outros, mas acho que os principais foram que o sentimento do investidor ele atingiu um nível de extremo pessimismo. A consequência disso foi um aumento de caixa, né? Tanto do varejo, que é o maior nível de caixa desde 2008, quanto do mundo institucional, que é o maior nível de caixa desde do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. A consequência disso também, né, desse sentimento mais extremo, foi um aumento de demanda por seguro, né? Então, a quantidade de put comprada, demandada pelo mercado, também aumentou muito no relativo a call. O terceiro ponto, também consequência desse primeiro item, né, de extremo pessimismo, foi uma menor alavancagem dos hedge funds. Então, os hedge funds, tanto em termos bruto quanto líquido, eles estão no menor nível de alavancagem, estavam, né, no menor nível de alavancagem dos últimos 5 anos. E, por último, acho que foi um item também que fortaleceu um pouco a tese. Num primeiro momento, você vende aquilo que você acredita que vai passar pior, né, por esse momento mais desafiador, e você fica com aquilo que você acredita que vai passar melhor por esse momento mais desafiador. Mas, na sequência, quando o mercado continua caindo, você vende e você não pensa, se de fato o investidor vende, ele não pensa de fato qual é a qualidade daquela companhia, né? Como o Arthur passou muito bem, qual é o tipo de companhia que a gente tem que ter no portfólio. O investidor ele não pensa naquilo, ele simplesmente vende. E aí o que a gente acompanha, e a forma de acompanhar isso, é que de fato a correlação dos ativos dentro do índice ela aumenta, né? Isso mostra a liquidação. Então, a gente começou a ver isso no final do mês passado. E, por último, foi a questão do múltiplo, né? O múltiplo tinha voltado para a média histórica, como o Arthur comentou também. Esse é o único ponto ainda que não nos deixa tão confortáveis, porque, de fato, a gente não viu ainda uma queda de previsão, de expectativa dos lucros das companhias. Tem até uma discussão por trás que talvez esse lucro não caia, pelo menos não para os próximos 12 meses, né? Porque, de fato, tem alguns setores, como, por exemplo, o setor de energia, que podem entregar lucros muito maiores do que o mercado está precificando e compensar a queda de outros setores, mas acho que, em linhas gerais, a expectativa futura, caso a gente tenha, de fato, uma recessão, de lucros menores, e talvez esse seja o único ponto desses pontos técnicos, né, que ainda não nos mostra que está no momento exato para a gente comprar, né? Então, a gente fez essa operação, a gente vendeu uma put,
e a gente comprou um call spread nas nossas carteiras, tanto no nosso fundo quanto nas carteiras administradas pelo nosso time. Quando a gente olha exposição setorial, a gente vê que é uma carteira bastante diversificada e também em estilos, tá? Por último, só para finalizar, hoje a gente manteve, né, dentro do XP Global Strategies, 4 estratégias de alternativos na nossa carteira, uma de eventos corporativos, uma de paridade de risco, uma de um fundo de tendências, né, um fundo quantitativo de tendências e, por último, um fundo imobiliário. Quando a gente olha a performance do XP Global Strategies, como eu comentei, né, a principal índice de renda fixa caindo 11% no ano, principal índice de renda variável caindo 13,5% no ano, a nossa carteira diversificada com renda fixa, com renda variável, com investimentos alternativos, caindo até o final do mês passado 7,8%. Obviamente a gente não está feliz com a performance negativa, mas no relativo a gente vem suavizando esse movimento mais desafiador de mercado para os nossos clientes e a gente vem reduzindo essa volatilidade. Acredito que o portfólio esteja bem posicionado e a gente vai fazer essa normalização, principalmente na parte de renda fixa, com bastante cautela, para quando chegar o momento, né, e teve até algumas perguntas com relação à expectativa de recessão, o que aconteceria com a curva de juros. De fato, se essa tese de recessão aumentar, talvez a curva de juros possa cair, né, principalmente a curva mais longa possa cair, e aí a gente teria um portfólio mais normalizado que poderia até se aproveitar desse movimento de fechamento, né, de queda de taxa de juros olhando para frente. Quando a gente olha em termos de performance, tá, a gente vê que no mês passado, no ano, os principais contribuidores, o principal contribuidor de performance positiva para a carteira é a nossa estratégia de alternativos, tá? Que entregou aí cerca de 0,10%, 10 bases, né? 0,1% positivo para a carteira, seguido também das nossas opções. A gente já fez dois movimentos de opção, né? A gente tinha feito um na época da invasão da Rússia, da invasão da Rússia na Ucrânia, e a gente fez esse segundo agora no final do mês passado, esse segundo movimento de opções, e a gente fez no começo do ano uma operação em futuro da Treasury de 10 anos, que a gente também teve um lucro bastante interessante. Essas 3 operações somadas representam cerca de 0,3% positivo na carteira. Do lado negativo, né, no ano, obviamente, aquelas estratégias que têm caído mais, que são as estratégias de renda variável, principalmente a parte mais negativa da carteira, principalmente é a nossa exposição em Estados Unidos, porque, obviamente, é a nossa maior exposição da carteira. Então, eu queria passar, esse era mais ou menos o que eu tinha para passar para vocês, e queria aproveitar, e a gente ainda tem mais alguns minutos, para que a gente responda algumas das perguntas que estão no chat. Se alguém tiver algum questionamento, pode enviar no chat que a gente responde. Obrigado, Faveri, obrigado, Arthur. Deixa eu pegar 2 perguntas do André Guerreiro e do Octávio Barros, que eu acho que vão na mesma direção, né? O primeiro, nesse mercado com riscos de queda, como é que protege a carteira, qual a melhor maneira de se posicionar, e dado que eu falei que ainda havia um downside risk para a Bolsa devido a risco de recessão, juros mais altos e com o S&P ainda podendo cair, como seria a melhor maneira de alocar a carteira e se proteger? Eu acho que tem um princípio geral de que quando você olha a correlação entre bolsa e renda fixa que tem ocorrido, ou seja, não tem para onde escapar. Ou seja, se você pega um 60-40, ele está para baixo, próximo a 13%. Então, não é tanto uma opção entre um ou outro, ou seja, que é difícil a inevitabilidade de você ter as 2 classes de ativos, dado os fenômenos que estão levando ao aumento da inflação, dos juros e, portanto, a uma desaceleração, e eu acho que uma recessão. É muito difícil você encontrar algum lugar para se esconder. Aí você poderia dizer, bom, então deixa eu me proteger, deixa eu vender bolsa e parte dos bonds e ir para cash. Bom, aí você contratou com a probabilidade de 100% perder a inflação. E como a inflação está correndo entre 9, 10, 11, 12%, então você tem uma probabilidade certa que você vai perder em termos reais, também não é uma opção boa. Então, assim, um princípio geral é navegar de uma maneira, segurar e morder o lápis assim, e ficar tranquilo nessa travessia.
A outra é fazer algumas movimentações táticas, que é o que exatamente Faveri resumiu de maneira muito eficiente, de que, bom, tem downside de bolsa, sim, exatamente por essa razão que a gente está reduzindo a parte de US allocation, que estava com um overweight muito grande, e indo mais para global allocation. Na parte de renda fixa também é olhar em direção à normalização. A gente já se protegeu exatamente contra essa parte de queda de renda fixa, indo para um extremo elevadíssimo de duration muito curto, e agora indo para a normalização. A gente tinha uma posição também exagerada em termos de cash, então exatamente dentro do que você pode fazer, ou seja, você não quer estar fora do mercado, então a gente se protegeu tendo uma posição de cash ou ativos muito curtos ou com uma rentabilidade razoável. E agora é exatamente tentar ir em direção à normalização, mas acho que um dos erros principais que você poderia fazer, agora que já caiu da maneira que já caiu, então vou sair agora, porque jamais você vai exatamente acertar o bottom do mercado, e você pode ter certeza que você vai perder na saída e vai perder o rally, que em algum momento o mercado vai antecipar, não sei se em 3, 6 ou 7 meses, mas você teria basicamente consolidado uma perda dupla, que é exatamente o erro fatal que a gente quer evitar e vai evitar. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que ele fala dos altos yields de ETF soberano, pressionam solvência, rolada de dívidas dos emissores. Veio anônimo, e também tem uma pergunta do Frederico aqui: com esse cenário de contração de economia alta de juros, o dólar deve se valorizar. Então, assim, no final a gente está falando do impacto da alta de juros norte-americano sobre o mundo, né? E aqui a gente tem uma visão relativamente forte, gente, que é o seguinte: quando você olha para os juros norte-americanos, o que está precificado na curva agora, como o Paulo mostrou, é um cenário relativamente benigno, de um juros norte-americanos chegando a 3,5 e tal. Então, assim, nesse cenário, o BC aqui precisa mudar a trajetória de política monetária, ele precisa acelerar. Não, o BC já fez, já foi antes do Fed. Então, assim, aqui não teria aqui não teria nenhuma grande mudança. Onde é o balanço de riscos aqui? Eu estou falando assim, bom, aqui estamos ok. Quando é que a gente começa a chegar na zona perigosa? Cara, juros de Fed Funds perto de 5% historicamente, nossos modelos mostram muito claramente isso, tá, gente? Eles não mostram que é 5 o número mágico, não tem número mágico, mas na cercania de 5 ali, você pode ser 4,75, pode ser 5,25, pode ser 5,5, alguma coisa quebra no mundo, tá? Primeiro, esse é o padrão histórico. Segundo, é isso que nossos modelos mostram. Então, assim, se a gente estiver errado nessa projeção, se o Fed estiver muito errado na projeção de inflação e ele tiver que jogar o juro a 5, né, aí eu acho que a gente está num mundo bem diferente. A gente está num mundo qualitativamente diferente, não é só quantitativamente diferente. 4% é muito diferente de 5% do ponto de vista de política monetária global, né? Por quê? Porque a 5%, historicamente, né, o governo norte-americano começa a agir como um grande aspirador de pó, sugando o dólar do mundo como um todo, e aí quem está mais disposto em dólar sofre. De verdade, acho que num cenário normal, o Brasil não teria que se ajustar muito mais em termos de política monetária, porque a gente já fez o dever de casa, né? Não estou dizendo que a gente vai parar de subir juros, não, mas a gente já está nesse processo de ajuste, já está próximo do fim do processo de ajuste do BC, né? Agora, se o Fed mete os juros a 5,5, aí, entendeu? Aí all bets are off. De verdade, não acho que o mais vulnerável seja o Brasil. Acho que um país como a Turquia, por exemplo, tem vulnerabilidades muito maiores que o Brasil. O Brasil, no momento, assim, tem um setor externo relativamente equilibrado, então, assim, não tem nenhuma grande vulnerabilidade, mas respondendo a essas duas perguntas, por enquanto, ok, fica de olho no Fed Funds. Se em algum momento ele começar a chegar perto de 5%, alguma coisa no mundo quebra. Deixa eu pegar aqui uma pergunta do Conrad Matos, que ele me faz a pergunta cruel: exatamente em que dia e que hora vai chegar a recessão? Bom, aí eu vou comentar a frase do Jamie Dimon semana passada, de que o mercado e os agentes econômicos deveriam começar a se preparar para um furacão.
E é exatamente, eu acho que a ciência econômica é pior ainda que os meteorologistas, ou seja, que quando você vê uma projeção de furacão, especialmente quando você quer adivinhar quando exatamente ele vai fazer o landfall, ou seja, o erro pode ser entre um dia, 36 horas a 3 dias. Então, o erro é brutal e porque depende das correntes de vento, se vai ter uma frente fria que vai abrir pressão alta, pressão baixa, o corredor vai levar o sistema para um lado para o outro. Eu acho que no caso da recessão, ela depende exatamente da velocidade com que os bancos centrais vão pisar no freio. Eu acho que o benefício, quanto mais você fizer de frente, mais a inflação cai e mais rápido você sai desse problema, porém a recessão virá mais cedo. E outro problema é a resolução dos choques externos que a gente tem de China e Rússia. Eu acho que você pode ter uma reabertura na China, talvez seja primeiro do que um acordo de paz. Então, por isso que você tem essas 36, 72 horas que é muito difícil de prever. Agora, o que eu sinto um elevado grau de confiança é que as coisas ocorrem muito mais rápido do que as pessoas imaginam, o que o agente econômico, o investidor pensa. Então, eu me atreveria a dizer que viria próximo à virada do ano, quarto tri, primeiro tri do ano que vem, que é muito mais cedo, ou seja, eu estou falando de algo 6 meses antes do que o mercado tem na cabeça. Gente, falar aqui um ponto interessante. A gente teve ontem com o CIO de um dos maiores gestores de renda fixa nos Estados Unidos, tá? E ele levantou um ponto importante, que é essa questão de mudanças de regime de mercado, né? Primeiro, as mudanças de regime de mercado, elas nunca são indolores nem rápidas, né? E por que elas não são rápidas? Ele estava falando isso, ele falando isso para a gente, olha, vocês brasileiros entendem muito melhor o que a gente está passando nos Estados Unidos do que a gente lá na Califórnia. Ele falou, pô, eu tenho, entendeu, 400 pessoas na minha mesa de renda fixa, só que eles todos estão entre 30 e 45 anos. Ninguém nunca viu inflação. Ninguém nunca tradou inflação. Ninguém nunca. Então, assim, vocês brasileiros que já vivem isso historicamente, né, vocês têm uma capacidade de entender melhor esse fenômeno. Entendeu? Então, meu ponto aqui é o seguinte: você vai ter que pegar todos os investidores, né, que, poxa, basicamente, né, essa geração pós 2008, essa geração de verdade, pós que está no mercado desde 2000, né, que o cara esteja há 20 anos no mercado, ele nunca viveu um processo inflacionário da natureza que a gente está vivendo agora. Então, assim, você tem que ensinar essa turma toda como tradar a inflação aqui. De novo, não é arrogância, não, gente. Pelo amor de Deus. Os caras são ótimos, são muito bons, só que eles estão tradando um negócio que eles nunca viram. A gente, no Brasil, pelos nossos defeitos, viu isso o tempo inteiro, né? Entendeu? Como operar um portfólio num ambiente inflacionário. Então, assim, essas mudanças, meu ponto aqui é o seguinte, essas mudanças de regime, elas são sempre elas requerem sempre algum cuidado, tá? E acho que vai requerer com que você pegue toda essa geração que nunca viu inflação e se acostume a ter, entendeu, que lidar com um processo diferente do que a gente estava vendo no passado. Arthur, deixa só, em vez de responder uma pergunta, fazer uma reflexão. Eu me lembro, na Goldman, eu estava na equipe de mercados emergentes, então a gente era meio uns animais estranhos que ficava preso no porão da Goldman, e de repente veio a crise financeira de 2008. E ninguém sabia o que era uma crise bancária, como é que você sai de uma crise bancária, quais são os primeiros sinais, como, por exemplo, foi o TARP, que você teve várias tentativas no Congresso e fracassaram, aí veio o AIG, aí você vai ter o bailout ou não da AIG, dado que você não fez o bailout da Lehman. E aí, então, exatamente aqueles caras malucos aí, mercados emergentes, vieram, olha, a sequência dos fatos são esse, então a gente está esperando isso, isso e aquilo, do Congresso americano, do governo americano, para a gente poder ver uma resolução para que a gente chegou no fundo do poço. Mas respondendo uma pergunta de um anônimo e do Federico Fuentes, eu acho que pode juntar as duas coisas. Bom, e essa bagunça toda, qual é feito no Brasil? Alta de taxa Selic subindo, então qual vai ser o impacto no PIB, inflação, dinâmica da dívida PIB e câmbio. Em relação à atividade, eu acho que, por um lado, é óbvio que a demanda doméstica vai levar uma cacetada, ou seja, você não consegue reduzir a inflação sem ter uma contração da demanda doméstica. Mas não se esqueça que você tem o saldo externo
ou seja, que a exportação menos importação, ela está se beneficiando de maneira dupla, ou seja, esse tipo de ajuste que está sendo feito por taxa de câmbio e por taxa de juros, perdão, por taxa de juros, ela vai encorajar as exportações, ou seja, vai ter um excedente, já que a demanda doméstica caiu, você tem um excedente para exportação e, ao mesmo tempo, você contrai a importação de bens e serviços. E, ao mesmo tempo, você tem um choque externo, ou seja, tudo de ruim que a gente falou que está pegando a economia mundial, na realidade, é um choque positivo para o comércio internacional brasileiro, ou seja, que você tem um choque de termos de intercâmbio positivo e com o fator de absorção diminuindo, é super positivo saldo externo brasileiro, que compensa, em parte, a queda da demanda doméstica. Então, qual vai ser o saldo final? Eu acho que é negativo, mas eu acho que o setor externo vai ter uma surpresa muito positiva, que esse efeito negativo em atividade será muito menor do que o mercado brasileiro antecipa. Bom, e câmbio? Bom, por um lado, você pode pensar, se os juros americanos estão subindo, o euro está subindo, tende a ser um mercado em que eu estaria com um viés positivo dólar. Agora, já que o Brasil subiu a taxa real de juros ao nível que você mencionou, acima de 5,6%, 5,7%, o carrego positivo é muito favorável, certamente de não ir contra o real. Ao mesmo tempo, você está tendo esse choque de termos de intercâmbio muito positivo, então é real bullish ao mesmo tempo. Então, eu acho que a questão que vai determinar para onde vai o câmbio vai ser definido em outubro. Eu acho que os resultados são mais ou menos claros, ou seja, pode ir por um lado ou para o outro. Então, vai realmente depender de que tipo de equipe econômica, que tipo de programa econômico será implementado pelo novo governo em 2023, e isso poderia ser negativo, ser percebido de forma negativa, que viria o canal de transmissão via CDS, derrubando o câmbio brasileiro, e dado que já não tem um colchão de valuation positivo, mas se nós tivermos uma surpresa positiva em termos de, independentemente de quem vencer, de ser uma boa equipe com um bom programa, então aí prevalece os fatores externos e juro real alto, e poderia defender o real contra uma queda. Então, eu acho que para mim vai ser fundamentalmente uma decisão política. Vamos lá, tem alguém que perguntou aqui como a gente vê o valuation dos principais setores da Bolsa, né? Cíclicos domésticos, defensivos ou commodities. Olha, eu acho que está relativamente claro que, assim, estamos falando do Bovespa agora, né? Commodities estão muito descontadas, né? Assim, eu acho que sim, a gente pode ter uma desaceleração de economia global. Vamos lembrar que commodities é muito mais ligado com o ciclo de China do que com o ciclo dos Estados Unidos, minério de ferro, esse tipo de coisa. Então, assim, mas me parece excessivamente descontado. O mercado parece excessivamente pessimista em termos do valuation das empresas de commodities, tá? Então, assim, por qualquer medida que você olhe, entendeu? Lucro normalizado, free cash flow yield, etc. Assim, as empresas de commodities parecem relativamente baratas, né? A questão dos domésticos cíclicos, aí já é uma questão mais difícil, porque aí você já tem que competir, como que o Paulo falou, da desaceleração da demanda doméstica muito forte, que a gente espera que uma Selic de acima de 13 vai causar, né? Então, assim, aí eu acho que você tem uma discussão um pouco mais cautelosa. Sim, o Brasil é cheio de oligopólios, então, assim, a vantagem de você ter essa economia oligopolizada, que você tem pricing power, os grandes conglomerados conseguem passar para frente, entendeu? Aumentos de custo e, de certa forma, ter esse lucro oligopolístico de concentração, etc. Mas o cíclico doméstico, assim, um pouco mais cauteloso. Não estou te falando nada muito diferente de como o Bovespa tem negociado recentemente. Deixa eu só pegar mais uma rapidíssimo, ou seja, como é que a gente se protege em termos de portfólio num cenário de maior inflação, a nível global mesmo, e Brasil também, e tem uma pergunta relacionada a ouro, REITs. Eu acho sim que uma inclinação é ter uma ponderação acima do normal para real assets. Mas, por outro lado, os real assets exigem muito cuidado. Então, por exemplo,
commodities, acho que no momento a questão de oferta, a questão conjuntural é extremamente favorável, pode se proteger, mas não se esqueça que quando você bota commodities, você compra um idiosincrático absolutamente gigantesco, ou seja, você não sabe que alguém vai decidir em algum país estranho do mundo e, de repente, ter um aumento de produção ou uma queda de produção, a mesma coisa com ouro, mas funciona. Acho que real estate funciona, mas REITs tem uma característica também de fixed income, então toma muito cuidado com o duration disso. Então, ao mesmo tempo, acho que você tem que tomar muito cuidado com quanto você vai estar abdicando de liquidez, que eu acho que você precisa abdicar, e qual é o vintage que você vai se meter se você vai para real assets. Então, sim, você tem escolhas. Então, nesse mundo que o Ray Dalio diz que cash is trash e também agora a renda variável também é trash, a menos que você compre ativos em Marte, as escolhas são muito limitadas.